que existia um medo real da União Soviética e aí isso foi exagerado ou ficaria... O que aconteceu na Guerra Fria? Os Estados Unidos tinham uma classe trabalhadora muito organizada. Eles tinham uma atuação sindical que era muito forte, eles eram muito presentes. E aí, o grande problema foi que depois que a Segunda Guerra Mundial acaba, qual que é a grande impressão internacional? Que a União Soviética ganhou a guerra. É mesmo? Isso que a gente tem de impressão, né? Resgate do Soldado Ryan, Call of Duty, Battlefield e o Caralho 4, são produções culturais que vêm dos anos 90 pra cá, exatamente para poder promover uma distorção da memória histórica, para criar a impressão que o dia D foi super importante. Sim. Que o desembarque... Ou a Hiroshima e Nagasaki, por exemplo. Nem é citado, né? Porque são os 2 maiores crimes de guerra da história da humanidade. Hiroshima e Nagasaki não teve tanto peso na rendição do Japão quanto parece. Porque a coisa mais pesada para a rendição do Japão foi a libertação da Manchúria por parte do Exército Vermelho da União Soviética. O que realmente pesou no lado do Japão da guerra foi perder o território da China. Então, isso é uma das coisas que a gente consegue até aferir na época. Na época do fim da Segunda Guerra e no pós-guerra, o líder mais popular da face do planeta Terra era o Stalin. Era Stalin. Porque as pessoas tinham clareza de que o papel da União Soviética na Segunda Guerra tinha sido fundamental. E não só isso. Depois da Segunda Guerra, vários países passaram por processos revolucionários. O mundo passou por um processo de que a gente pode dizer que um pouco mais de um terço do mundo se tornou do bloco socialista. Ou flertou com essa possibilidade. Vamos lá. A Europa do Leste inteira. Romênia, Sim, Romênia, Polônia, Iugoslávia, Albânia. A gente tem no Sudeste Asiático, a gente começa a ver os movimentos na Coreia também. Não que a Coreia seja do Sudeste Asiático, tá? Mas a gente vê no Vietnã, no Camboja, no Laos. A gente começa a ver... Os Estados Unidos começou a acender uma luz vermelha, então falou, exato. Temos que fazer alguma coisa. Inclusive, o Paralelo 38, que divide as Coreias, era para impedir o Exército Vermelho de descer o Extremo Oriente e ir fazendo revolução onde passasse. Porque quem é a favor da reunificação da Coreia é a Coreia Popular, é a chamada Coreia do Norte. Porque essa deliberação de criar uma Coreia ao norte, de orientação socialista, e ao sul, ela foi uma imposição internacional. Basicamente, os Estados Unidos mandaram tropas ou financiaram tropas de lá, depois eles mesmos enviam as próprias tropas. E aí o que eles fazem é de realmente depor o governo que foi eleito ali para poder transformar aquilo num protetorado, transformar numa base militar, que é o que eles queriam ter feito com o Vietnã. Não fizeram porque o Vietnã fez uma guerra de reconquista do território. E assim, os Estados Unidos entram na parte sul da Coreia, abaixo do Paralelo 38, em 45. Sabe quando eles saem? Nunca mais. Nunca mais. Tem base militar deles até hoje lá. O exército sul-coreano é todo submetido aos Estados Unidos. Os generais são estadunidenses. Até hoje, a Coreia do Sul é uma ocupação militar. E as Coreias, né, se a gente for considerar que tem duas, estão em armistício. A guerra ainda não acabou. Como assim? A guerra não acabou. Eles... não tem um acordo de paz. Não tem acordo de paz, ninguém ataca ninguém. Eles estão suspensos. É um cessar-fogo. Né? Eles estão num cessar-fogo. Que doideira. E isso ajuda a gente a entender, por exemplo, como é que um país como a Coreia Popular tem tanta preocupação com a defesa do seu território, né? Porque você imagina, a Coreia do Sul faz exercício militar o tempo inteiro e ela tem ao lado dela simplesmente a maior potência militar do planeta Terra. Então é imprescindível que para qualquer país ter uma soberania construída para que ele garanta a sua independência, né? Sua autonomia, visando todo esse contexto da Guerra Fria, esse contexto de conquista, ele não tem escolha, ele tem que se armar até os dentes. Mas isso não tira o fato que o cara é maluco, né? Ou não. Então, falando um pouco da Coreia, no caso, né? Porque é interessante a gente falar da Coreia, porque a Coreia é um grande espantalho. Então, essa política que o Gustavo falou o maior aliado da Coreia era a União Soviética, sem dúvida nenhuma, né? Quando a União Soviética se desfaz, a Coreia, do dia pra noite, perde 40% do seu comércio. E a Coreia é um país bloqueado. E a gente não Cuba sabe. também acontece isso. Cuba também é bloqueado, mas Coreia é mais bloqueada, porque a Coreia é bloqueada por mais países, né? O que faz o bloqueio de Cuba ser tão violento é que os Estados Unidos é a maior potência global e os Estados Unidos sanciona quem comercializa com Cuba. O problema é esse, né? Mas aí, imagina, a Coreia comercializava muito com o Bloco do Leste, né? Com a Romênia, com a Polônia e tal. Quando essas experiências se desfazem e voltam a ser capitalistas, eles falam, agora a gente só aceita dinheiro. Antes eles trocavam em espécie. E a Coreia perde totalmente parte do seu comércio. E aí o que ela comercializava basicamente? Produtos agrícolas, tecnologia. A Coreia do Norte, né, a Coreia Popular, ela era um território que tinha muita indústria na época do Império Japonês. Porque a Coreia do Norte é uma zona muito montanhosa que tem muitas minas. Então, boa parte do problema que a Coreia tem de suprimento de alimentos é porque lá só tem 13% de terra agricultável. Entendi. E por conta do bloqueio, eles não conseguem comprar de fora. A Coreia é forçada a suprir 99% dos alimentos para sua própria população.
O resto eles não podem comprar por sanção, sabe? E aí na década de 90 eles inauguram a política Songun, que é como que a gente pode traduzir? Exército primeiro. É uma coisa assim, Songun, né? Que é, sem a União Soviética e sem o Bloco do Leste, a única maneira da gente continuar a nossa experiência socialista é nos armando, fazendo a arma do diálogo, bomba nuclear. Pra forçar... Pra forçar a negociação. Entendi. Porque o que faz com que os Estados Unidos sentem pra negociar alguma coisa com a Coreia É que eles têm ogivas. é que eles têm ogivas nucleares. Mas são 88 ogivas. Os Estados Unidos têm mais de 2.000. Sim. E ninguém chama os Estados Unidos de Estado terrorista ou de... Muita gente pega, por exemplo, nesse negócio da Coreia Popular de ter a questão da idealização, né? De ter as estátuas de ali, ter essas paradas. Culto de personalidade. Exatamente. Mas vamos lembrar que os Estados Unidos também tem isso, né? O que é o Monte Rushmore, por exemplo? Os caras pegaram naquela montanha que é sagrada pro povo que vivia no estado da Dakota, né? Pros nativo-americanos, e esculpiram a cara de 4 homens, e pior, né? 4 homens feios, né? Eles não podiam nem ser bonitos pra ajudar um pouco. Não, todos eles são E feios. responsáveis pelo genocídio indígena, nunca esqueçamos disso, né? E aí a questão da Coreia é... Você fala, mas o cara é louco. É meio loucão, não é? Então, não? existe uma quantidade imensa de propaganda que é transmitida pra nós, justamente pra pintar o quadro de que a Coreia é um país de loucos, de pessoas insanas. Não digo a população, não dá pra te saber, mas Mas cara... isso rebate na população também, porque isso tem eu não tô falando que quem fala isso é racista, tô falando que o subtexto disso é racista, inclusive porque isso é gestado em veículos de propaganda estadunidenses, né? Um dos grandes veículos que transmite essas notícias, que são farsas, né? Sobre a Coreia, a gente pode falar de uma por uma, é a Radio Free Asia. A Radio Free Asia, existe a Radio Free Europe também, né? Que são... veículos de notícias financiados pelo Departamento de Estado estadunidense para propagar propaganda mesmo. Então essas coisas de você tem que cortar o cabelo igual o Kim, ou ninguém pode cortar o cabelo igual o Kim, ou você não pode ter cachorro, que mais que tem da... Você não pode sorrir no dia. Não pode sorrir no dia, ou tem que sorrir no dia. Então, essas notícias, elas costumam circular por esses veículos de propaganda. E a questão é, isso tudo é muito favorável, porque faz com que a gente tenha uma dificuldade imensa de falar da história, da sociedade, da política e da economia coreana, sabe? Todas as vezes que você vai tentar falar sobre isso, a pessoa fica tipo, não, mas eu não consigo, lá não tem que sorrir. Você lá reduz o debate demais, né? Exato. E aí, tipo, é aquilo que a gente até tava conversando em off, não é a gente... É a gente tentar mostrar que essa realidade histórica ela é muito mais complexa do que a mídia fala, né? Ou do que isso aparenta ser. Pra gente pelo menos fazer... pra gente tentar pelo menos, né, fazer um debate que seja minimamente honesto com relação a essas coisas, né? O Elias veio aqui e falou muito da China, mas da Coreia a gente não falou. A gente teve acho que dois convidados que viajaram pra lá e relataram coisas meio assustadoras também. Não sei se já viram esses... Eu vi alguns, né? Uma das coisas que eles relatam, por exemplo... que você tem um trajeto e não pode sair daquilo de jeito nenhum. Né? Mas, novamente, vamos lembrar que a Coreia está em armistício, não está... Está em guerra, né? Então, a Coreia, como ela está em guerra, ela tem uma altíssima segurança com quem entra lá. Uma das coisas que muita gente relata é que no avião eles pedem pra você não dobrar o jornal, né? Nas fotos. Isso eu não... Como assim? Então, eles pedem pra você não dobrar o jornal nas fotos do Kim, né? Isso eu não sabia. E, na verdade, isso é uma meia-verdade. Esses dias me confrontaram com isso. Eu achei... No meio de um monte de mentira, eu achei que isso era uma mentira também. Só que aí começaram a me falar que era verdade e eu fui checar. E, na verdade, isso é uma meia-verdade. Não é que não pode. Eles têm uma superstição. Eles acham que, na verdade, pra eles, na cultura deles, dobrar qualquer foto dá azar. Tá. Então, pra eles é tipo... Por favor, não... Se você chegar na frente do Gui e ficar assim, ó... Ele não vai acontecer nada com você, sabe? Só que eles pedem, por favor, pra você não dobrar, porque pra eles dá azar. É que nem passar debaixo de escada, quebrar espelho. É deixar a Havaiana com a tira virada pra baixo, aí morre a mãe. Não é uma política de Estado. E, novamente, não é uma política de Estado, porque você não encontra isso em documentos do Estado. Antes de cortar cabelo... Mentira. Isso tem um documentário até dos meninos que foram pra lá e vão num salão e cortam o cabelo do jeito que eles querem. É o Boy Boy, né? É o Boy Boy. É um vídeo e não acontece excelente. absolutamente nada. É um canal chamado Boy Boy, e aí eles falam sobre todo esse terror midiático, ideológico que é feito em cima da Coreia Popular, e é muito bom. O Cid do Não Salvo, ele deu um ponto final nessa questão, porque eu não sei se você lembra daquela história dele criar a farsa de que a Coreia fingiu pra própria população que tinha ganhado, e aí ele até recebeu uma carta da embaixada agradecendo por expor a farsa e tal, apareceu em jornal, em tabloide e tal. Então é isso, a gente tá muito suscetível a esse tipo de propaganda porque é introjetado na gente. Não, é uma guerra de narrativa e a gente fica realmente meio perdido nisso. Sim, a gente se perde. E aí a nossa luta é pra fazer o debate em termos reais.
E isso é o que nós comunistas queremos, gente. Mas qual o problema? Claro que vocês imaginam que tem problema lá de liberdade, de expressão. Quais são os problemas para a população da Coreia do Norte? Vocês têm ideia? Quando a gente debate em questão de liberdade, a gente não debate nos mesmos termos que, por exemplo, quem defende liberdade como um conceito abstrato. Como assim? A base da nossa análise real é o materialismo histórico dialético, que é a filosofia marxista, né? Então nós partimos da realidade material. Primeiro a gente tem que partir do fato de que não existe liberdade irrestrita em nenhum lugar. Isso não existe, exato, sabe? É uma coisa... Pra além do que a gente quer, pra além do que a gente gosta... Qual é o exemplo de maior liberdade que existe? Que lugar que tem? Novamente, liberdade é um termo relativo à realidade material, não é um termo abstrato. Então, por exemplo, né? Vamos fazer esse contraponto. Fazer o contraponto. Muita gente vai criticar a Coreia Popular, por exemplo, porque existe essa alegação de que não há liberdade para as pessoas postarem nas redes, fazendo nada nesse sentido. Ou a China também, que controla a internet. Perfeito, perfeito. O que acontece é o seguinte... Pegar o caso chinês. Por que a China controla a internet? Porque, de novo, a gente está tratando de uma nação que vive um processo geopolítico diferente do restante do globo. Porque a China é um país socialista e que vive cercada de potências imperialistas que querem destruir o seu modo de existência, porque essa experiência é uma alternativa ao capitalismo, uma alternativa palpável e real. Certo. Então, o que acontece é importante partir disso, porque aí a gente percebe que todos os movimentos, ou como eles são pensados, mudam. Né? Porque as pessoas estão pensando em outras coisas. Não é só uma restrição porque o Xi Jinping é malvadão, sabe? Porque ele é um déspota. Não. Eu não quero e pronto. Não é por isso. Mas... vamos falar a respeito das artes, por exemplo, que é uma coisa que assusta muito. Então, uma das coisas que falam nas experiências socialistas, União Soviética, Coreia, se o Estado achar que a sua obra artística, seja um livro, seja uma pintura, etc., não vai de acordo com os ideais revolucionários do Estado, ela não é publicada. Então, por exemplo... Isso é fato. Se você, na União Soviética, se você escrevesse um livro falando assim, eu acho que a gente tinha que matar o Stalin e restaurar o capitalismo aqui, os caras iam falar, enfia na cu e roda isso aqui, sabe? Só que aí a gente faz um contraponto. Todo tipo de arte precisa de mecenato. Não existe arte produzida no vácuo. A arte precisa de alguém que financie essa arte. No caso das experiências socialistas, era o Estado. E o Estado não publicava o que ia contra os seus interesses. Qual era o seu interesse principal? Manter a experiência revolucionária, a experiência socialista. Aí eu dou o exemplo de Hollywood. Gente, vocês sabem disso. Os filmes de Hollywood são extremamente repetitivos. O que os produtores não decidem publicar, que vai contra tanto os seus interesses comerciais quanto os seus interesses ideológicos, não é publicado. Pelo mercado. Pelo mercado. Mas é um outro tipo de censura. A ditadura militar que censurava também teve isso. Alguma coisa que fosse e eu vou além. Contra, eu vou além. Os Estados Unidos passou 3 décadas sobre a vigência de uma coisa chamada Código Hayes. Hayes de H-A-Y-S, que era um pastor estadunidense, o Hayes. O que era o Código Hayes? Ele entrou em vigência em 1934 e era um código de normas para o cinema. O que não podia? Homem sem camisa, cama de casal, mulher grávida, miscigenação, escravidão branca, não podia nenhuma menção à homossexualidade, nem positiva, nem negativa, nem neutra. Isso é um código que durou 30 anos nos Estados Unidos. Nos quadrinhos também, sabia? Nos quadrinhos eu não sabia, eu sabia do cinema. Na época lançaram aquele livro Sedução dos Inocentes, que começaram a falar que quadrinho era mal pra criança, né? Que tudo aquilo, o Batman e o Robin eram gays, todo aquele papo. Aí começaram a colocar selos no quadrinho pro pai, isso daqui você pode comprar. Dá uma pesquisada, Aline, como que chamava esse selo? Mas tinha um selo que era... Por causa das histórias de terror também. Teve todo um controle também. E aí a questão o controle do fluxo de informações, ele há em todas as sociedades... Em menor ou maior escala. Em menor ou maior escala. E a questão hoje em dia mudou, né? A depender do interesse de quem controla os meios de produção do entretenimento. Na mão das Big Techs também, além do Totalmente. governo, né? Isso é uma coisa... Isso que eu quero salientar aqui. Existe censura em todos os países. A questão a gente não fala em censura em termo abstrato também. Toda censura tem caráter. Essa censura tem caráter, ela tem objetivos. Ah, sim, claro. Então, os objetivos da censura nos Estados Unidos... E se você não quiser chamar de censura, tudo bem, mas é uma forma de cercear a produção. Por exemplo,
o domínio que as 5 maiores empresas de cinema têm em Hollywood e que controlam absolutamente tudo que é publicado, compram as salas de cinema, lotam com seus filmes, não dão espaço pra mais nada, sabe? E no caso da União Soviética, que é, se você falar, eu quero fazer um filme aqui falando que nazismo é legal, aí você não vai fazer, sabe? E assim... também Mas não são diferentes, né? São diferentes, Um é do não- Estado e o outro é na teoria do mercado, ou de um oligopólio. um monopólio. Mas as duas têm a mesma origem, que Exato. é o mecenato tem interesses. Quem financia a arte tem interesses. Sim, entendi. E aí a questão é, os interesses do capital estadunidense são refletidos na produção da qual ele é mecenas. E os interesses da União Soviética, por exemplo, que financiava o cinema, eram refletidos no seu cinema. E aí a questão é, vamos trocar um pouco as bolas também. O George Lucas fala sobre isso. Quando ele fala sobre o cinema estadunidense, ele fala, o cinema estadunidense é movido pelo lucro. O cinema soviético, ele falava, é movido pela inovação artística. Tem filmes que eram publicados na União Soviética que nunca seriam feitos nos Estados Unidos. Porque eram filmes altamente experimentais no quesito artístico mesmo. Que custavam caríssimo, que não eram, digamos assim, populares no sentido de iam alcançar o máximo de pessoas possível. É só ver a filmografia do Tarkovsky. E não vão achando, gente, que o cinema soviético era só falando sobre socialismo. Não tem nenhum filme do... Não, tem ficção científica. Tem um monte de filme. um monte de coisa. O Tarkovsky, o cinema do Tarkovsky Que é só... o Solaris, né? O Solaris é um tipo de filme que só poderia existir na União Soviética. Approved by the Comics Code Authority. E aí falando também de censura do Estado mesmo. Isso não é uma exclusividade de experiências socialistas. Mas o que eu quero dizer é, independente de idealismos, eu adoraria que todo mundo pudesse se expressar livremente respeitando o próximo. Vamos falar da realidade. Isso não existe. Isso é um alicerce comum que a gente pode estabelecer. Em nenhum lugar, Não existe em nenhum lugar. momento histórico. Mas nenhum momento histórico, porque todos os nossos discursos estão condicionados à realidade que a gente está inserido. Entendeu? Então não tem como existir um discurso que é produzido no vácuo. De uma neutralidade absoluta, né? De um negócio. Então, por exemplo, até um negócio que eu publiquei um Reels outro dia que ganhou uma visibilidade, que é quando eu comento que a gente nasce de direita. Mas não é que a gente nasce de direita porque a gente curte. A gente nasce dentro desse espectro porque a gente vive numa sociedade que reproduz um modelo de produção econômica capitalista e um modelo de sociedade cultural que é uma sociedade que é muito sexista, é uma sociedade classista, é uma sociedade racista. Então a gente tem muita facilidade em reproduzir essas coisas. Por quê? Porque quando a gente nasce inserido num discurso.